I am. Olá, pela graça de Deus estamos aqui mais uma vez. Queremos saudar-vos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, nosso querido e amado Salvador. Estejam bem como parecem e preparem-se para assistir à nossa palavra ou à palavra de Deus desta ocasião. Hoje nós vamos estar falando acerca do Espírito Santo, no sentido em que o Espírito Santo é também uma pessoa. Antes de nós voltarmos para a palavra do Senhor, nós vamos orar neste momento, agradecendo ao Senhor a oportunidade e o privilégio de mais uma vez estarmos fazendo o que estamos fazendo e que na realidade o Senhor prepara os nossos corações, os vossos corações para receber a sua santa palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai Celeste, nós te adoramos, Senhor, por tua grandeza e majestade. Nós te adoramos, Senhor, porque tu és um Deus, o único Deus, o Deus verdadeiro. E sendo assim, Senhor, tão maravilhoso, tu te lembras de nós e nos socorres em nossas necessidades e em nossas alegrias e estás conosco. Pai de amor, nós te louvamos por esta oportunidade e estamos acreditando que muita gente está para ouvir a tua palavra. Guia-nos, Senhor, em toda a verdade, Senhor nosso Deus. Põe em nossas bocas aquilo que for a tua santa vontade. Pai Celestial, queremos que o Senhor é capaz e todo-poderoso para realizar isso. Os nossos queridos irmãos da igreja, Senhor, sê com eles, Senhor. Eles já conhecem mais ou menos a tua palavra, Senhor, mas que todos possam ser edificados para nos prepararmos melhor para te servir, para te adorar e para te, enfim, fazer o que é necessário nós fazermos. Senhor, no nome santo do Senhor Jesus, como sempre, nós te pedimos e nós te agradecemos e toda a gente disse amém. Amém. Então, quem é o Espírito Santo? É o nosso tema para esta vez. É claro que toda a gente sabe que, certamente, que nós não vamos explorar tudo. Vai ficar muita coisa para dizer acerca do Espírito Santo, mas vamos falar mais ou menos na área, no que diz respeito ao facto de que o Espírito Santo é uma pessoa. Deixe-me dar um pequeno esclarecimento. Muita gente pensa que para ser uma pessoa é necessário ter o corpo, mas o meu corpo não é a minha pessoa, de maneira que não é o corpo que é a pessoa, senão tudo o conjunto, sem dúvida. Mas vamos então ver o que é que a palavra do Senhor tem para dizer acerca do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa real, verdadeira e também absoluta. É e é mesmo, sem dúvida nenhuma. É uma pessoa que vive no verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. É verdade. No crente, no conhecido crente. O Espírito Santo vive no crente, no discípulo de Cristo Jesus. Não sabeis que sois um templo, está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Nós somos os que creem em Cristo Jesus, os conhecidos como os salvos, somos o templo onde vive o Espírito Santo. Mas se realmente o Espírito Santo é uma pessoa, como é que ele pode viver em um coração de uma outra pessoa? Bem, no fim da nossa palavra, nós vamos... Eu quero conduzir quem me escuta acerca do assunto. No fim, a gente vai responder a essa palavra, ou melhor, a Sagrada Escritura vai responder a essa palavra. Mas a gente vai deixar isso para os lados do fim da nossa palavra. Muito bem. Então, em João, verso 14, começando no verso 16 e 18, nós lemos umas palavras muito interessantes. Jesus disse aos seus discípulos:
não às multidões, mas aos seus discípulos. Verso 16. Eu pedirei ao Pai, e o Pai vos dará outro Consolador, outro Conselheiro, para estar com vocês para sempre. Verso 17. O Espírito da verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Foi prometido por Jesus neste dia. Mas então não havia o Espírito Santo? Tenha calma, a gente chega lá. Já havia o Espírito Santo. Ele tinha um outro nome, a gente chega lá. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o vê e nem o conhece. O mundo, quem é o mundo? Como temos dito, o mundo na Sagrada Escritura normalmente refere-se às pessoas, mas às pessoas que não querem nada a ver com Jesus, não querem nada a ver com Deus. O mundo normalmente refere-se aos tais perdidos, como temos falado. Mas vocês discípulos, o conhecem, pois ele vive em vocês e estará em vocês. Ouça. Para os discípulos, no mundo não está com eles. Mas para os discípulos, vocês o conhecem, disse Jesus, pois ele vive com vocês. Repare, com vocês. E estará no futuro com vocês. Espera. De facto, estará em vocês. Não leva mal a repetir isto tanta vez. A primeira vez o Senhor Jesus disse que Ele está com vocês, mas estará em vocês, dentro de vocês. Por que esse futuro aqui? Porque esse estará. What will be? Por que será isso? Em João ainda, no verso 14, o Senhor dá a resposta a isso. O Senhor Jesus ainda não tinha sido elevado à tribuna da vitória, a cruz do Calvário, quando o Senhor disse essas palavras. Jesus ainda não tinha ressuscitado. É óbvio. É claro, se não tinha morrido, não podia ter ressuscitado. Só depois desta grande vitória é que o Espírito Santo foi dado à igreja. Qual vitória? A vitória de Jesus na cruz, revelada na ressurreição e no resto de tudo da sua vida. Por que será isso? Porque é que antes de Jesus morrer na cruz, os discípulos estavam com o Espírito Santo com os discípulos. Mas Jesus disse, mas estará daqui a poucos dias, porque o Senhor, quando prometeu isso, estava bem perto das horas de ir à cruz do Calvário. Mas estará depois de Jesus ter morrido, dado a sua vida, e ressuscitado, o que crê nele, fica com o coração purificado pelo sangue de Cristo Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E aí, então, o Espírito Santo já pode morar no coração do crente. Porque aos olhos de Deus, a vida do crente, é o que significa o coração do crente, já está purificado. Não por ele, pelo crente, mas porque ele crê em Cristo Jesus. Isso é precisamente deslumbrante, cativante. Isso é maravilhoso, não há dúvida nenhuma. Então, vamos continuar. Atos 2, 4, diz assim, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos aqui eram os discípulos. Verso 2, de repente, veio-se um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa onde estavam reunidos. Verso 3. E viram o que parecia ser línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Verso 4.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. O dia de Pentecostes, a saber, Pentecostes significa 50, é o que quer dizer. O significado da palavra é esse. A definição pode ser outra coisa, mas o significado, Pentecostes, quer dizer 50. Como pentágono quer dizer 5. É uma palavra, um termo relacionado com o número 5. Então, 50 dias depois do dia da Páscoa, do dia que o Senhor Jesus ressuscitou, foi o dia de Pentecostes e cumpriu-se a promessa do Senhor Jesus acerca da vinda do Espírito Santo. O que é que a gente está falando? O que é que estou falando para os irmãos, para quem me escuta? Estamos falando acerca do assunto quem é o Espírito Santo. Muito bem. O Espírito Santo é uma pessoa. Tem todos os predicados para isso. Primeiro, eu não vou falar de todos os predicados, mas alguns. Primeiro, Atos 13:2, diz assim: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Segundo, o Espírito Santo pensa. 1 Coríntios 2:10 está escrito assim: o Espírito sonda as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. O verso 11 diz: pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que está no homem? Quem é que conhece esses pensamentos? É o Espírito do homem que está nele. Muito bem, está falando do homem aqui. Agora, da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito Santo. Se conhece, tem conhecimento. Isso contribui para que o Espírito Santo seja uma pessoa. Esses predicados é que fazem de um vivo ser o Espírito Santo, ser uma pessoa. Isso é que faz esses predicados é que fazem alguém ser uma pessoa, ou alguma coisa ser uma pessoa. O terceiro diz assim: o Espírito Santo sente, do verbo sentir. Muito bem. Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Isto é, não causem tristeza ao Espírito Santo de Deus, com o qual, com ele, vocês foram selados para o dia da redenção. Por outras palavras, cuidado, respeito, reverência com o Espírito Santo, porque vocês estão selados, vocês estão remidos e perdoados pelo sangue de Jesus e estão selados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo agora vive em vocês. Ele sente. O ponto aqui é esclarecer de que o Espírito Santo tem sentimento, até mesmo de emoção. Ora, se o Espírito Santo pode ser entristecido, isto significa que ele tem capacidade de sentir emoções. É a nota que eu escrevi aqui. Está bem claro, não está? Ok. São estas coisas, deixa-me repetir bastante vez, são estas coisas que contribuem e que faz uma pessoa ser uma pessoa. Quarto, ele, o Espírito Santo, tem vontade própria, desejo. Atos 16:7 está escrito: quando
quando alguém chegou à fronteira de Mísia, vamos supor agora, é uma cidade, tentaram entrar na Bitínia, tentaram entrar num outro lugar. Esses dois lugares não interessam para agora, ok? O que interessa é isso. Mas o Espírito de Jesus os impediu. Eles iam para um lugar, queriam tentar entrar por outro lugar, parar em outro lugar, mas o Espírito de Jesus os impediu. Espera lá. Quem é o Espírito de Jesus? Até aqui era o Espírito Santo, agora é o Espírito de Jesus. O Espírito Santo é conhecido como Espírito do Senhor, Espírito Santo, Espírito de Jesus, Espírito de verdade, Espírito de sabedoria, etc. Algum dia, se o Senhor nos permitir falar de tudo isso, nós falaremos disso. O profeta falou disso, mas nós agora vamos ficar por aqui, neste sentido. Por que é que agora, de repente, aparece que agora não é, no mesmo Novo Testamento, não é agora o Espírito Santo, é o Espírito de Jesus? Por que é isso? Diga à gente que a gente quer saber. Já está, já está, um momento só. É o mesmo Espírito, mas por que é que diz Espírito de Jesus? É para confirmar que Deus é. Agora chama Espírito de Jesus ou Espírito Santo, que é para confirmar que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, esse termo que acabei de pronunciar, Deus, não é necessário o nome de Deus. É o nome do lugar, do posto, do trono, do encargo que Deus usa como todo-poderoso. O cabeça de tudo é Deus. Agora, Deus tem 33 nomes. Eu tenho aqui escrito na minha Bíblia os 33 nomes de Deus. Se eu vos lesse esses nomes, vocês ficariam admirados. Para ser sincero, eu nem sei os nomes que estão aqui, porque não pode ser em português, está lá na língua deles. Mas, por exemplo, Deus é compaixão, diz que é El Nosso, Elohim, é o Altíssimo, etc, etc. Cada predicado de Deus tem o seu próprio nome na língua hebraica. Mas isso, eu não quero confundir muita coisa agora aqui. Fica agora sim. Agora, por que é o Espírito de Jesus? É para confirmar de que nosso Deus, o Rei de tudo e de todos, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Estes três prefaz o nosso Deus. Ouça lá. Isso não é lá das coisas mais fáceis para compreender. Os teólogos antigos, não vale a pena identificá-los pelo nome, eles tiveram grandes trabalhos com isso. Não sei se tem tempo para isso. Ouçam, sim. Houve um missionário irlandês que ele procurou explicar aos seus ouvintes com quem ele fazia o trabalho missionário, etc. Ele usou um trevo, uma erva, a erva trevo, que tem 3 folhas, eu sei que algumas têm 4, mas põe isso de lado, que tem 3 folhas, então ele usou aquela erva, digamos assim, para explicar aos que o ouviam como é que se explicava Deus 3 em um só. 3 folhas prefaz um trevo. Esse homem ficou famoso. Outro dia a gente fala em mais pormenores acerca dele. Ele era irlandês. Muito bem, então vamos continuar com o nosso ponto. São 3 e é um só. Não é muito fácil para a nossa mente.
Mas é prometer-vos no princípio, no fim de nossas palavras, explicar o que nós estava explicando lá. Nós falamos assim para criar uma certa curiosidade aos que nos escutam, a fim de não começarem a dormir pelo caminho e durante a viagem. É impossível compreender totalmente quem Deus é. A nossa mente, neste sentido, é bastante limitada. Deus sabe muito bem o que fez. Fez-nos limitados para nós dependermos dele, do Senhor. O Senhor gosta muito quando nós dependemos do Senhor e lhe levamos o nome por Ele ser o nosso assistente, o nosso Deus, o nosso Pai. Feliz é aquela alma que compreende isso e faz-se dependente do Senhor. Na realidade, é o que significa quando nós dizemos o termo entrega-te ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua alma ao Senhor. Não é outra coisa, entrega a tua vida, o nosso coração, na realidade, fala do nosso íntimo, do chamado homem interior, que é uma coisa que não se vê. O corpo vê-se, mas o homem interior não se vê. Então, vamos arrematar isso. Já estamos arrematando isso para chegarmos ao fim em paz e compreensível. E compreensível. Não é incompreensível. Muito bem. É impossível compreender totalmente quem é Deus, dizia eu há momentos, com nossas mentes humanas. Por isso, e para vos ajudar, eu vou ler de novo aos irmãos o que nós léramos no princípio. Se os irmãos têm paciência, se querem tomar nota, podem abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, e agora eu vou ler do verso 9 ao verso 16 e vou-vos explicar o que prometi no princípio e o que estou falando agora, mas vou-vos explicar com a Bíblia aberta. Em vez de ser palavras do João Melo, vai ser palavras da Sagrada Escritura, são poderosas. Vamos lá então. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, diz assim: Todavia, contudo, portanto, já que as coisas são assim, portanto, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem é das pessoas que me estão ouvindo que amam ao Senhor? É incalculável o que está guardado para o Senhor. Ninguém como Paulo, o apóstolo Paulo, que escrevesse epístola ou esta carta e outras mais, ninguém como ele poderia escrever o que acabei de ler agora. Porque ele foi o único que tenha conhecimento, que foi arrebatado ao céu e voltou. Paulo foi arrebatado ao céu e disse-lhe: e eu vi coisas que ao homem não é lícito contar. Ele é que sabe, ele tem inquieto para se é que eu posso usar o termo de inquieto. Ele está apaixonado para dizer o que está lá dentro, mas ele expressou-se desta forma: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Verso 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Quem é este nós? Deus revelou a nós, a Ele e à igreja a quem Ele estava escrevendo. E agora a palavra de Deus revela isso a nós, os que creem no Senhor. A nós, os que têm a Jesus morando em nosso coração. Ou melhor, o Espírito Santo morando em nosso coração. Não é errado dizer Jesus morando no nosso coração, é o nosso Deus morando no nosso coração. Mas as coisas corretas é o Espírito vivendo em nós. Porque o Espírito, neste caso, representa o Pai, representa o Filho e representa a si mesmo.
João Melo. Tiveste a rasca para explicar isto lá dentro, mas o meu desejo é que o Espírito, esse Espírito que nós estamos falando, fale e revele isso ao nosso coração, porque é a coisa mais bela da vida, é nós pertencermos a Jesus e termos Jesus na nossa vida. Bom, não vale a pena chorar por causa disso, mas o rapaz é fraco. Vamos lá então. Verso 11. Pois, eu não sei se leu o verso 10 todo, eu vou ler de novo. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois, quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Ele disse isso há pouco. Na mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Verso 12. Nós, porém, não recebemos, já sabemos quem é este nós. Não veio de explicar quem é este nós outra vez. Verso 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. E todo o povo disse, graças a Deus, aleluia! Nós recebemos o Espírito de Deus para que entendamos, possamos entender as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Não se perca, verso 13. Delas também falamos dessas coisas, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, que é o Espírito Santo, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Este Espírito e o Espírito de Deus é, sem dúvida, o Espírito Santo. Não está escrito, mas não é outro, é o Espírito Santo. Continuando, pois lhe são loucura. Eu vou ter que ler o verso do princípio, porque interrompi com a minha explicação. Verso 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Verso 15. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir ao Senhor? Ninguém conheceu. Agora ouça, nós, o tal nós, já é a terceira vez, nós, porém, temos a mente de Cristo. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Quem sou eu, quem é o outro, quem é ela? Para dizer, nós temos a mente de Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo. Com a salvação vêm coisas indizíveis, coisas que não se podem dizer todas, porque são tantas e tão maravilhosas. Quem crê no Senhor Jesus Cristo faz parte de um corpo, cujo corpo é o próprio Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, entender isso no nosso espírito, no nosso interior. Digam o que quiserem, chamam fanático, chamam protestante, chamam evangélico, chamam o que quiser. Você é salvo por Jesus. Eu te falo como colega, como conhecido, como desconhecido. Sinceramente, aceita o Senhor Jesus na tua vida. Se és homem, faz-te um homem. Se tu és homem, experimenta isso. Cristandade, cristianismo não é para ser experimentado, mas depois de experimentado. Está escrito para nós experimentar e ver que o Senhor é bom. De maneira que, amados irmãos,
tudo isso, toda esta explicação, todo esse esforço, tudo o estar aqui e mais seja lá o que for que é necessário fazer, é por causa disso. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Eu vou te contar uma coisa. Se toda a gente soubesse de antemão o que é crer no Senhor Jesus e o que espera aqueles que não creem em Jesus, eles venham gritando de gatinhas pelas igrejas dentro, pedindo a alguém que os ajudasse a dar a sua vida para Jesus. Mas este mundo está no maligno e o diabo tem entenebrecido o entendimento das pessoas. O entendimento das pessoas está dormindo. Eles não veem senão o que é do mundo e o que é do mundo e o que é do mundo outra vez. Mas esse humilde servo do Senhor quer te dizer uma coisa. Olha para o Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e então tu vais compreender a realeza das coisas espirituais com sua beleza. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. Vamos orar neste momento. Obrigado, Senhor, nosso Deus, pela bênção de ser teu. Não fizemos nada para isso. Tu, querido Jesus, realizaste tudo isso, Senhor. Sofreste o que sofreste, foste ao Calvário, Senhor, ressuscitaste, estiveste aqui neste mundo, fizeste a tua obra completa, Senhor, completíssima. Oh, Senhor, nós te louvamos por isso, porque agora é somente crer em Ti, Senhor. Abre esses corações, Senhor, empedernidos, abre esses corações duros à Tua palavra, Senhor. Toca nos seus corações com misericórdia, que esse Espírito do qual temos falado, Senhor, possa fazer maravilhas nesta cidade. E não só nesta cidade, mas onde te aprovar. Entregamos, Senhor, tudo isso ao teu cuidado. Estas vidas, Senhor, alguns que estão necessitando de um toque da tua graça divina, um toque do teu poder, Senhor, seja para curar, seja para resolver qualquer situação financeira ou de saúde. Senhor, Senhor nosso, acorda essa gente falando aos seus corações o Evangelho poderoso, Senhor, de Cristo Jesus. Senhor, abre os ouvidos espirituais, Senhor, para que eles entendam, Senhor, e os que já sabem possam guardar em seus corações. Senhor, nossa alma te louva e te agradece por tal privilégio, Senhor, por mais uma vez estarmos falando da Tua palavra. No nome santo do Senhor Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos. E o povo do Senhor disse, amém. Com isso terminamos. Um abraço eletrônico, que o Senhor ricamente vos abençoe poderosamente.